Oi! O vídeo de hoje é sobre os top creators brasileiros, quem são esses influenciadores e por que eles são os nossos maiores influenciadores. E a aula foi baseada num texto chamado Consumo Midiático, Youtubers e suas milhões de visualizações, como explicar, da Clotilde Pérez e do Enéas Trindade. E esse é um texto que ele faz muitas perguntas, ele traz muitos questionamentos, ele não traz tantas respostas, mas ele é um texto bem analítico, focado no Whindersson Nunes e na Kéfera, e ele vai desde detalhes de linguagem até da estética dos vídeos, e ele tenta entender muito essa relação entre o público e os youtubers, né? Como é que esses influenciadores são vistos pelo público? Tem muita gente que olha e fala, viralizou porque fez alguma coisa, sei lá, engraçada, ou se meteu numa treta e aí ficou famoso. E tem outras pessoas que olham e falam, não, é uma profissão, é um produtor de conteúdo. Então, assim, eu acho que isso ainda tá muito confuso para as pessoas no geral. E também a questão da celebridade, né? Tipo, é celebridade ou não é? Porque quando a gente pensa em celebridade, tem uma coisa muito ligada à legitimidade, que vem da TV e do cinema, né? E a credibilidade que muitas vezes não é vista nesses youtubers. Então eu acho que é uma coisa que ainda tá muito dependendo do ponto de vista de cada um. A gente usa uma ferramenta chamada Social Blade, que é uma ferramenta que analisa em tempo real as questões de quem é o maior quem é o maior youtuber, quem tem mais inscritos, mais visualização, essas coisas. E a gente analisou vídeos do Felipe Neto. A gente viu muito uma questão de, principalmente no vídeo específico, a gente viu uma coisa muito de networking, porque ele chamou assim muitos influenciadores, então aquela coisa de trazer a audiência dos outros pro seu canal. A gente analisou o vídeo do Lucas Neto, que tem um público-alvo muito específico, né, que são as crianças. Então, assim, principalmente no do Lucas, a gente olhou muito essas questões das estratégias por trás do vídeo, né? Porque você olha e parece uma coisa muito boba, mas na verdade é uma coisa extremamente pensada. E a gente analisou também o do Whindersson, porque o Whindersson tem uma coisa muito característica que é essa questão do cotidiano, né? Que eu acho que na verdade muitos youtubers têm, e eu acho que é um dos fatores que fazem eles serem tão grandes. Porque é muito essa coisa do YouTube, desde que ele foi criado, né? O YouTube tem muito essa coisa do broadcast yourself, que é você com uma câmera ali falando. Só que na verdade, se você parar pra pensar, é claro que ao longo do tempo a técnica foi se aprimorando, né? É uma coisa muito mais pensada. E não é você falando com uma câmera, você tem um roteiro, você tem uma produção, muitas vezes você tem uma equipe imensa. Então, assim, é uma questão que vai muito além da pessoa e da câmera, sabe? E essa conexão que é feita entre o youtuber e o público é uma coisa muito curiosa também, porque assim, eu paro pra pensar às vezes, eu fico, cara, como é que uma pessoa, que assim, é uma pessoa que tem uma vida específica, que tem assim, o cotidiano dela, que tem uma personalidade, que tem um jeito de ser, como é que essa pessoa influencia tanta gente diferente? Porque, assim, são milhões de seguidores, sabe? E são milhões de pessoas completamente, sabe? Que não têm os mesmos gostos, que não têm os mesmos costumes, que não vieram do mesmo lugar, que não estão inseridos no mesmo contexto. Então, assim, é muito doido como é que você consegue criar um processo de identificação tão forte, com tantas singularidades. Eu acho isso muito complexo de pensar. Isso tem muito a ver também com a questão do surgiu do nada, né? Porque muita gente olha e fala, os youtubers surgiram do nada, o tal fulano brotou. Só que não é assim, eu acho que quando a gente para pra ver, a gente percebe uma raiz televisiva muito forte nesses conteúdos, né? Então, assim, tem muita semelhança com produções audiovisuais que são originárias da TV. Quando a gente pra analisar, é uma coisa que se adaptou a determinada plataforma. É muito curioso a gente pensar em todos os processos que envolvem tanto a produção do conteúdo, todas as estratégias por trás, esse processo de se conectar com o público, porque às vezes a gente olha os vídeos, eu fico olhando e fico, gente, a pessoa fica assim, o que tem na minha bolsa? Esse aqui é meu material escolar desse ano. E eu fico assim, gente, o que faz as pessoas quererem tanto, sabe, ver isso? O que faz as pessoas buscarem determinadas coisas, determinadas pessoas? Então eu acho que tem muito a ver com identificação mesmo. Mas eu acho que também um fator pelo qual o texto não trouxe tantas respostas, que eu vou defender aqui o texto, mentira. Mas eu acho que não trouxe tantas respostas porque é muito complexo mesmo. A gente fica tentando categorizar e os youtubers, eles estão mexendo com muita gente,
sabe? São muitas pessoas diferentes. Fica difícil a gente conseguir estudar uma coisa que é tão grande e tão subjetiva, porque não é um processo que tem ali um caminho bem estruturado e certinho. Não, é uma coisa que é grande, é literalmente enorme. É muito difícil mesmo a gente achar as respostas para as perguntas. Mas eu acho que é bom fazer pergunta também, né? Que aí a gente fica tentando, a gente fica instiga, né? A gente tem que continuar estudando, analisando esses processos, essas pessoas e tentar entender como é que acontece mesmo essa influência, né? E é muito doido porque você analisa os maiores youtubers e você fica tentando entender por que são eles. É exatamente esse o título do vídeo, né? Mas é porque é muito difícil. Você fala assim, o que tem nessa pessoa que é tão diferente das outras, sabe? O que tem nessa pessoa que faz tanta gente querer ir pra ela? Então eu acho que, enfim, são questões que eu também não sei responder. Tento, fico pensando, mas não consigo, porque eu acho que tem umas coisas que são muito doidas, eu fico meio perdida. Mas enfim, eu acho que foi basicamente isso que a gente discutiu na aula. E eu acho que a gente só tem que continuar discutindo mesmo e pensando mais para tentar entender como é que esse fenômeno todo acontece. Então é isso. Beijo. Vou virar youtuber, gente. Vou virar influenciadora.